Olá, belidancers lindas, irmãs da dança! Eu sou a Fernanda Xanan, sejam bem-vindas a mais um Bailarina Cria Seu Figurino. E a pergunta de hoje é: dá para fazer um figurino completo? Vamos falar em figurino básico, né? Sutiã, cinturão e saia. Sem ter máquina de costura? Dá sim, e é por isso que hoje eu tô aqui, para falar com vocês sobre tecidos que não precisam acabamento com máquina de costura. Então, se você usar esses tecidos, dá para fazer uma saia com uma costura à mão, que eu vou te ensinar aqui depois em outros vídeos, né? Mas que é bem simples. E a saia vai ficar perfeita e não precisa ter máquina de costura, tá certo? Então, por isso que eu tô hoje com um monte de coisa aqui no canto. Eu abri meu armário aqui dos tecidos e vou mostrar para vocês diversos tecidos que dá para usar e que não precisa de acabamento. Então, vamos embora! Bom, para começar com o mais simples, acho assim, para fazer figurino mais tranquilo, né? Mais calminho, mais simplesinho mesmo. Tem as malhas. Aqui eu peguei algumas. Peguei uma com estampa e uma sem estampa, tá? Isso aqui é tipo uma liganete, sabe? Aquele tecido... Tô mostrando a estampa do lado errado. Tá vendo aqui? Tá vendo que dá pra esticar e ele não desmancha na mão? Ele fica... Tá vendo? Ali tem a borda, tu estica e ele fica perfeito. Tem que ser assim o tecido, para ele não precisar acabamento. Então, tudo que é malha, que geralmente dá. Só que o problema com as malhas é que tem algumas que não tem bom caimento. Por exemplo, tem a meia malha, que ela é com algodão. É malha com algodão. Daí essa malha é muito dura, é muito rígida. Daí não tem um caimento legal para saia. Então, tudo que é liganete, malhas mais fininhas, dá para usar sim. Então, tu tem que pegar e ver. Tá vendo que essa aqui, ela tem um bom caimento. Então, essa aqui dá para usar. É só ir na loja e pegar, né? Pegar, sentir na mão, deixar pendurada assim para ver se tem um bom caimento. Então aqui eu trouxe uma liganete mais estampada e aqui tem outra que é lisa, né? Mas é a mesma coisa. Então eu vou colocar por aqui foto de algum tipo de saia que dá pra fazer com esses tecidos aqui, tá? E essa aqui, gente, é uma saia que dá pra fazer com liganete. De fato, essa da foto foi feita com liganete e ela tá sem acabamento de máquina embaixo. Ela é mais ajustada em cima, é mais rodada por baixo, é um molde bem fácil de saia para fazer, né? E ela tem uma abertura na perna com um babado, que também é do próprio tecido da mesma liganete. Então, ela fica bem bonita, e a liganete fica com um caimento bem bom e não precisa acabamento. E esse figurino até dá para fazer ele inteiro, bem simples, com liganete, forrando por fora o sutiã de liganete, e as gurias fizeram também umas manguinhas. Daí, cada uma delas colocou um brilho, um detalhe ali no sutiã e na cintura da saia, e ficou um figurino simples para grupo, que é bem bonito e fácil de fazer, tudo em liganete. Outro tecido que eu já usei muito em saias é o lamé, né? Que é, desculpa, que ele tá tudo enrugado, que é um pedacinho pequeno, que estava com os retalhos, então tá tudo enrugado, né? Mas é aquele tecido que ele é elástico, mas tem tipo uma borracha brilhante, tipo uma camada de borracha, sabe? Daí ele fica brilhante, que é ótima pro figurino ficar bem, sabe? Aquele figurino. Então, o lamé, ele é ótimo, ele é elástico e tem várias cores, inclusive tem alguns com estampa, que eu tenho uma aqui. Esse lamé com estampa. Que tá maravilhoso, né, gente? Olha só que coisa linda. E esse aqui não precisa acabamento, né? Porque tá vendo? E ele tem um caimento bem legal. Então ele não precisa máquina. Tem os tules também. O tule elastiçado, geralmente, que é mais fininho. Aqui eu peguei esse aqui é um vestido, tá? Mas só pra ter ideia, né? Tá vendo que ele é meio transparente. Então não dá pra fazer a parte, sabe, do bumbum da saia.
Mas, por exemplo, dá pra fazer aquelas aberturas de tecido na saia. Eu vou colocar uma foto aqui também. Essa saia aqui, gente, é uma saia reta, onde foram adicionadas nesgas, né? Então, a parte da base da saia, a estrutura principal, né? Que é a parte ajustada no corpo, é feita de liganete. E as nesgas são feitas de tule elastizado. Então, dá uma boa roda na saia, fica bem bonito. E também ela tem uma abertura numa das pernas e tem um babado também de tule elastizado. E essa saia aí da foto também não tem acabamento com máquina de costura. Então, tule elastizado. Tá vendo? Tem assim, com estampa, com brilho, tem liso, né? Esse tecido é bem bacana e também ele é muito fácil de trabalhar, é fácil de cortar, a forma fica certinha. Se você é iniciante, assim, eu recomendo muito esse tecido, sobretudo para fazer aquelas aberturas que eu já falei. Para fazer babados também, se quiser fazer uma saia com uma abertura e que a abertura tenha babado, fica bem bacana usar esse tule elastizado. Tem também, que a gente ama de paixão, as rendas, né? Tem renda, assim, a renda, o que acontece é que ela, quanto mais elastizada, ela perde estrutura, por exemplo. Essa aqui, tá vendo? Ela estica bem pouco, na verdade. E ela tem mais estrutura. Essa aqui, por exemplo, ela estica bem mais. Ó. Mas a estrutura dela é mais molinha. Então, assim, quando vai costurar a mão, não fica tão segura, né? Então, assim, tem que achar um ponto meio, né? Um tecido uma renda que tem um pouquinho de elastano, para poder fazer uma saia ajustada, por exemplo. Mas que não seja elastizada demais, porque aí a estrutura é pouca e ela fica difícil de costurar à mão, sabe? Daí com as rendas, dá para combinar uma renda com uma liganete por baixo, por exemplo, que a liganete que já falei antes, né? Uma renda, essa aqui, por exemplo, com uma liganete branca por baixo, com uma liganete rosa, e daí fica bem bonito. E dá para fazer até o chão. Inclusive, por exemplo, dá para fazer umas típicas saias, que eu vou colocar foto também por aqui, que ela é tipo uma mini saia por baixo, que essa pode ser com meia malha, pode ser com qualquer malha que achar, que não importa o caimento, né? Faça a mini saia dessa renda com a malha por baixo. E aí a parte de baixo da saia faz somente com a renda e fica transparente a parte de baixo. Daí fica bem bonito também, dá pra fazer. Essa saia aqui, gente, por exemplo, ela é toda feita em renda. E nesse caso ela tem um shortzinho por baixo, que deve ser de alguma malha, né? Malha vermelha, que também é uma opção bacana, a saia toda transparente com um short por baixo. Mas também dá para fazer esse mesmo modelo e colocar junto com a saia uma mini saia de malha por baixo, como eu tinha falado antes. Então, esse exemplo tá bem legal. E no caso da foto, ela tem acabamento com máquina, mas não precisa fazer, né? A renda dá pra deixar perfeito, sem acabamento nenhum. E essa aqui é outra saia que eu fiz há um tempo, que ela tem a parte de cima apenas a malha, né? E a parte de baixo eu fiz de renda, né? Que é parecido com o modelo que eu tava falando antes, só que aqui não botei a renda por cima da malha. Fica só a malha na parte de cima, que também não precisa máquina de costura, e a parte de baixo é toda de renda, sem acabamento com máquina. E esse último aqui, né, é feito de lamé, né, a parte ajustada, já que a gente falou do lamé antes, não tinha colocado um exemplo. E nesse caso a parte de baixo é de musseline, porém dá para fazer com renda ou com uma liganete, enfim. E esse figurino aqui é bem simples de se fazer. Ele tem, bom, a saia, como eu já falei, que dá pra fazer com renda, com liganete, a parte de baixo. E o sutiã forrado com lamé, simplesmente já fica brilhante, tem alguns detalhes em pedras e daí fica um figurino bem bonito e bem fácil de fazer. E por último, eu já tô cheia de coisa aqui.
Esse aqui é um tecido, tem vários tecidos de festa, que aqui é ir e olhar, né? Essa por aqui, ela é uma renda com bastante estrutura, né? Porque ela estica mais ou menos. Eu tenho um figurino feito com essa renda aqui, que eu vou colocar também foto. Só que a base da renda é azul marinho. Essa aqui, a base é preta, tá? Mas é o mesmo tecido. Daí ela estica pouco, mas dá pra ver na foto que eu consegui fazer uma saia ajustada com ela. Aqui o figurino que eu tava falando, tá vendo como esses tecidos de festa ficam lindos no palco. Eu fiz apenas uns bordados nas bordas, uns detalhes ali na abertura da saia, na cintura e nas bordas lá em cima. E aí nesse caso ele tem um acabamento com fio plástico, porém, como já falei, esse tecido dá pra ficar sem acabamento nenhum e fica perfeito, não precisa. E ela não precisa acabamento, tá vendo? Porque ela não desmancha. Então, esse tipo de tecido tá ótimo. E esses aqui, tu pode conseguir com desconto, né? Isso é bacana. Ir nas lojas de tecido, nas mesas de desconto, sabe? E dar uma revirada ali na mesa e ver se tem tecido que serve, tudo mais. Eu recomendo comprar, assim, achou o tecido que tu acha que tu vai gostar para fazer uma saia em algum momento, né? E ele tem uma largura de 1,50, que é o padrão de tecidos, né? Tem de mais, tem de menos, mas assim, padrão é 1,50. Se tiver 1,50 de largura, tu compra uns 3 metros, pelo menos, para poder fazer uma saia. Se for de largura de 1 metro, que às vezes tem muito tecido de festa. Esse aqui eu não sei. Não, esse aqui tem 1,5 metro. Mas tem muito tecido de festa que tem largura de 1 metro. Daí compra uns 5 metros, pelo menos, para poder fazer uma saia, dependendo da sua altura, né? Se você é muito alta, vai ter que comprar 1 metro a mais. Enfim, mas para cada saia, né, a gente tem que fazer o cálculo. Mas assim, se tu gosta do tecido, não sabe o tipo de saia que vai fazer com ele, eu recomendo comprar essas quantidades que eu falei para ter certeza que mais ou menos aí tu tá coberta para fazer uma variedade de saias. Então, é isso, gente. Aí eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, essa minha saia do meu figurino azul amado, que vocês já sabem. Essa aqui. Que eu acho que todos os tecidos que eu usei aqui, nenhum precisa acabamento, né? Eu fiz com máquina, mas essa saia até dava pra fazer sem. A base dela é de lamé. Depois ela tem uns babados aqui de tule. Não, desculpa, essas são as aberturas. Aberturas de tecido com tule. Que esse aqui eu dei acabamento com fio plástico, porém dá pra deixar sem acabamento, que nem eu fiz com esse tule. Esse também é um tule com brilho, que eu deixei sem acabamento aqui. Que eu fiz os babados, tá vendo? Vou mostrar por trás, que acho que dá pra ver melhor. Aqui a Fernanda da edição. Gente, o clipe de encerramento do vídeo sumiu, tá? Eu não sei o que foi dele, mas ele sumiu. Mas daí, como já tava acabando, né? Porque era essa a última saia que eu ia mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui as fotos dela e pronto, né? E a gente encerra aqui. Então, aqui a saia que eu tava falando, né? Que ela dá pra fazer todinha sem máquina de costura, porque os tecidos não precisam acabamento, nenhum deles. No caso, né, eu botei, claro, o meu acabamento amado com fio plástico, porque fica um charme, né? Porém, dá pra fazer. Essa aí, a base é de lamé. Depois ela tem umas nesgas em tule elastizado. E esses babados são num tule elastizado que tem brilhos também. E esses babados eu deixei sem acabamento. Em babado eu gosto muito de deixar sem. Se o tecido não precisa acabamento, eu geralmente deixo quieto, né? Que fica um caimento melhor. E por último, gente, eu queria falar pra vocês do veludo. Veludo molhado, tem vários tipos, tem mais fino, mais grosso.
Eu não tinha nenhuma aqui em casa para mostrar para vocês, porém eu peguei umas fotos da internet e tá vendo como dá para fazer uma saia com caimento bem bonito. Ele dá bastante estrutura para saia, porém tem bom caimento. E ele é ótimo, fica bem bonito, tem um brilho. Aqui tem outra, né, que foi feita à base de veludo. E nesse caso, eu acho que uma organza, os babados e as nesgas. Porém, dá pra fazer com qualquer um dos tecidos que a gente falou. Dá pra fazer com liganete, com tule, com renda, né, qualquer um. E aí não vai precisar acabamento nenhum. É outro tipo de saia bem bonita que dá pra fazer e que o veludo vai dar uma boa estrutura. Então é isso, gente. Tudo que eu queria falar pra vocês. Tá vendo que não tem desculpa, né? Se não tiver máquina de costura, pode fazer sua saia, pode fazer seu figurino completo, que não tem problema nenhum. Então é isso. Comenta aí o que você achou. Se inscreva no canal, entra no grupo. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraços dançantes pra vocês e até breve.